Bom dia, hoje são 27 de abril de 2017, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense. O jornal Correio Brasiliense é o mais importante aqui do Distrito Federal. E aqui está a edição de ontem, dia 26 de abril de 2017, quarta-feira. Aqui está, na página 9, uma matéria com o título Mudança na CLT vai à votação em plenário. Veja aí, ó, o título da matéria. Mudança na CLT vai à votação em plenário. Existe aí um erro de língua portuguesa. Onde está esse erro? Onde? Mudança na CLT vai à votação em plenário. Muito bem. Como já denuncia o título deste vídeo, o erro aqui é de crase, não é? Falta a crase aqui. Daí o erro de língua portuguesa. Coloquei no quadro o título que está aqui. Vamos explicar isso aqui, por que ocorreu o erro aqui. Faltou a crase. Vamos lá. Antes de entrar no assunto, o poeta maranhense, nascido em São Luís, no Maranhão, o Ferreira Goulart, falecido ano passado, 2016, já dizia que, abre aspas, a crase não foi feita para humilhar ninguém, fecha aspas. O Ferreira Goulart estava errado. A crase, sim, ela humilha as pessoas. Vamos aqui ao erro sobre crase. Muito bem. Coloquei como título a crase que humilha. Aqui está a matéria, o título da matéria jornalística. Mudança na CLT vai à votação em plenário. Muito bem, CLT significa consolidação das leis do trabalho ou consolidação das leis trabalhistas. Muito bem. O erro está aqui. Falta a crase obrigatória aqui. Seria assim o correto. Mudança na CLT vai à votação em plenário, com crase aqui. Muito bem. Vou aqui fazer uma explicação breve sobre crase. Futuramente vou fazer aulas aí sobre crases, né? Os casos de crase. Mas aqui no momento, uma explicação preliminar. Muito bem. O que é crase? Crase é a contração da preposição a mais o artigo feminino a. O que é isso? Contração. Contração é a perda de som, de fonema. Em vez de você dizer mudança na CLT vai à votação em plenário, em vez de dizer a, você diz apenas a e coloca aqui o acento grave, marcando aqui que existe uma preposição aqui, a, e um artigo feminino a. Por isso é contração, porque um desses as aqui, um deles não é repetido aqui. Não fica a pronúncia a, apenas a, com acento grave marcando que existe uma preposição a e um artigo a aqui. Entendeu? Muito bem. Haverá sempre crase quando o termo antecedente exige a preposição a.
E quando o termo consequente exige, ou melhor dizendo, aceita, e não exige, aceita o artigo feminino a. Nesse caso, haverá crase. Se o termo antecedente exige a preposição a, mas o termo consequente não aceita o artigo a, não haverá crase, somente preposição. Se o termo antecedente não exige a preposição a, mas o termo consequente aceita o artigo a, então haverá apenas o artigo a, não haverá crase também. E vou aqui dar os exemplos bem fáceis. Vamos aqui. Vamos pegar a matéria, aqui o título da matéria jornalística, que contém o erro de língua portuguesa. Mudança na CLT vai à votação no plenário. Muito bem. Quando uma pessoa escreve assim, ela fica em dúvida se este A aqui é com crase ou não, não é verdade? Não é assim? A pessoa tem dúvida, será que este A aqui é com crase? O jornalista aqui cometeu o erro de língua portuguesa por não saber aqui o caso da crase, né? Muito bem. Então, será que este A aqui é preposição, ou é artigo, ou são os dois? E aí seria uma crase. Como é que eu vou saber se isto aqui é crase ou não? É simples. Basta ver duas coisas. O termo antecedente, o que é isso? E o termo consequente. Muito bem, eu tenho o Azinho aqui, ó. A. O termo antecedente aqui, em relação a este A, é o termo que vem antes. Antecedente, antes. E o termo que vem antes é este aqui, ó, o verbo ir. Aqui está no presente do indicativo, não é? Eu vou, tu vais, ele vai, ela vai. Não é assim? Então, o termo antecedente deste Azinho aqui é o verbo ir. E o termo consequente é o que vem depois, como consequência, que vem depois, votação, é o termo consequente. Então eu vou olhar agora se o termo antecedente, que é este aqui, ó, vai, se ele exige a preposição a. E vou ver também se o termo consequente, que é votação, depois do a, vou ver se ele aceita o artigo a. Se este antecedente aqui exige a preposição a, e este termo consequente, votação, aceita o artigo a, então aí estou diante de uma crase obrigatória. Eu tenho que colocar o acento aqui, agudo. Veremos. Digo assim, mudança na CLT vai. Olha aqui o termo antecedente, que vem antes. Este termo aqui é o verbo ir. O verbo ir exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Entendeu? Quem vai, vai a algum lugar. Então, o termo antecedente exige a preposição a. Muito bem. Agora, verei se o termo consequente, votação, que vem depois, consequente, verei se ele aceita o artigo a. Eu digo a votação no plenário, a votação. Quando eu digo a votação, o substantivo votação aceita o artigo a. Eu digo a votação. Está corretíssimo. Então aqui, já que o termo antecedente vai exige a preposição a, e o termo consequente, votação, que vem depois do a, é consequente, este aqui aceita o artigo a,
Então, eu estou diante de uma crase obrigatória. Daí o acento aqui, ó. Isto aqui é crase, entendeu? Porque o termo antecedente, que vem antes, exige a preposição a, e o termo consequente, votação, que vem depois do a, aceita o artigo a, logo, crase. Entendeu? Outro exemplo, eu digo, Marcos Luan vai à Fortaleza. Muito bem, Marcos Luan é um internauta, um rapaz aí, um senhor inteligente, que faz comentários inteligentíssimos em minha página no YouTube. Então vamos aqui. Marcos Luan vai à Fortaleza. Eu quero ver se este A aqui é com crase ou não. Muito bem. Qual é a técnica aí para saber? Simples. Para saber se este A aqui é craseado ou não, eu tenho que olhar o termo antecedente que vem antes. Qual é? Este aqui vem antes do A, é antecedente. Eu quero ver se ele exige a preposição a. Muito bem. E também eu vou analisar se o termo consequente, que é Fortaleza aqui, ó, consequente por quê? Porque vem depois do a, consequente. Então eu quero analisar se este termo aqui, a palavra Fortaleza, se ela aceita o artigo a. Se o termo antecedente exige a preposição a e o termo consequente aceita o artigo a, então aqui a crase será obrigatória. Vamos ver. Marcos Luan vai. Como já disse aqui, ó, o verbo ir, não é? Eu vou, tu vais, ela vai. Presente do indicativo, não é isso? Singular. O verbo ir exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então a preposição a é exigida. Até aqui tudo bem. Mas para que seja crase, é preciso que o termo consequente aceite o artigo a, feminino. Então vamos ver aqui, Fortaleza. Fortaleza é uma palavra feminina. Não é isso? Fortaleza é feminina. Mas, porém, não aceita o artigo a. Você não diz assim, a Fortaleza é a capital do Ceará. Você diz, Fortaleza é a capital do Ceará. Então, Fortaleza, apesar de ser uma palavra feminina, ela não aceita o artigo a. Então, se ela não aceita o artigo a, o termo consequente, não aceita o artigo a, que é o caso aqui de Fortaleza, então não haverá jamais crase aqui. Este a que está aqui é somente preposição, exigida pelo termo antecedente ir, vai, entendeu? Então este azinho aqui não leva crase jamais, porque eu tenho aqui a preposição a, mas não tenho o artigo a da palavra Fortaleza, porque ela não aceita o artigo a, entendeu? No caso aqui, não haverá crase. Outro exemplo, eu digo, Ferreira Racier encontrou a sacola. O Ferreira Racier é um rapaz gaúcho, gente boa, que também tem uma página no YouTube, né? Vídeos ali. E ele faz vídeos sobre religião. Pois bem, o Ferreira Racier encontrou a sacola. Veja o azinho aqui. Será que este a é craseado? Para saber se este a é craseado ou não, eu tenho que fazer aqui o exercício que está aqui. Eu tenho que ver se o termo antecedente é que vem antes do a, encontrou. Eu quero ver se este termo antecedente, encontrou, exige a preposição a.
E tenho que ver também se o termo consequente, que é sacola, consequente porque vem depois do a, sacola, eu quero ver se sacola aceita o artigo a. Se isso ocorrer, haverá a obrigatoriedade da crase. Então vamos lá. Ferreira Racier encontrou. O verbo encontrar é um verbo transitivo direto. É um verbo que não exige preposição. O complemento vem sem preposição. Quem encontra, encontra alguma coisa. Encontra algo. Então o verbo encontrar não exige a preposição a. Logo aqui não haverá mais crase. Mesmo que o termo depois aceite o artigo a. Não haverá crase. Porque o termo antecedente não exige a preposição a. E para que haja crase, o termo antecedente tem que exigir a preposição a. Então, a palavra sacola é o termo consequente. Sacola, como você vê aqui, aceita o artigo a. Eu digo, a sacola caiu. A sacola arrebentou-se, entendeu? Eu digo a sacola. Então, sacola, termo consequente, aceita o artigo a. Mas o termo antecedente não exige a preposição a. Logo aqui, este a desta oração aqui é apenas o artigo definido do substantivo sacola. Não existe crase aqui, porque faltou a preposição a. Entendeu? Outro exemplo. Richard Hoffman assistiu à novela da Globo. Richard Hoffman assistiu à novela da Globo. O Richard Hoffman não foi um agente da Gestapo, né? Da polícia de Adolf Hitler. Aquele assassino bárbaro que matou milhões de pessoas, só de judeus. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Pois o Richard Hoffman não foi um agente da Gestapo. O Richard Hoffman, ele é um brasileiro que nasceu em São Paulo e que hoje mora em Salvador. Escreve muito bem, faz comentários aí belíssimos em minha página no YouTube. Richard Hoffman. Muito bem, eu digo assim, Richard Hoffman assistiu à novela da Globo. Eu estou em dúvida se este A aqui é craseado ou não. Como é que eu resolvo isso? Simples. Eu tenho que olhar o termo antecedente, que é este aqui, ó, antecedente porque vem antes do A, e tenho que olhar o termo consequente, que vem depois do A, que aqui está, novela. Muito bem. O termo aqui antecedente exige a preposição a. Exige a preposição a. O verbo assistir, ele é um verbo transitivo indireto. No sentido aqui é de presenciar, não é isso? Richard Hoffman presenciou a novela da Globo. Richard Hoffman assistiu a novela da Globo. Então o verbo assistir aqui, no sentido de presenciar, é transitivo indireto. Ele pede a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O certo é, eu assisti ao jogo. O errado, eu assisti o jogo. Não, o verbo assistir, no sentido de presenciar, é transitivo indireto. Ele pede a preposição a. E a palavra novela, eu digo a novela. Eu digo a novela. Então, novela aceita o artigo a. Logo aqui haverá obrigatoriamente crase. Richard Hoffman assistiu a novela da Globo, Rede Globo de televisão, não é? Então aqui está.
com crase. Por quê? Porque o termo antecedente exige a preposição a e o termo consequente aceita o artigo a. Logo, crase. Viu aí? Outro exemplo. Edson Martins chegou a Brasília. Muito bem. O Edson Martins é outro internauta que frequentemente faz comentários aí em minha página no YouTube. Edson Martins, gente boa. Pois bem, nesta oração aqui, eu estou em dúvida se este a aqui é com crase ou não. Como é que eu resolvo isso? Simples. Eu tenho que olhar o termo antecedente, que é este aqui, ó, porque vem antes, antecedente, antes. E tenho que olhar o termo consequente, que é este aqui, Brasília, que vem depois do a. Se este termo aqui, antecedente, exigir a preposição a, e este aqui aceitar o artigo a, então a crase será obrigatória. É isso que ocorre aqui? Vamos ver. O verbo chegar, antecedente, exige a preposição a. Exige mesmo. Quem chega, chega a algum lugar. Paulo chegou a São Paulo. Paulo chegou a Sobral. Quem chega, chega a algum lugar. O verbo chegar exige a preposição a. Até aqui, o primeiro passo para que haja crase. Agora veremos se a palavra consequente, Brasília, veremos se Brasília aceita o artigo a. Será? Eu digo assim: a Brasília é a capital do Brasil. Ou eu digo, Brasília é a capital do Brasil. Eu digo, Brasília é a capital do Brasil. A palavra Brasília, apesar de ser feminina, não aceita o artigo a. Você não diz, a Brasília é linda. Não, você diz, Brasília é linda. E não a Brasília. Então, Brasília, feminina, mas não aceita o artigo a. Se não aceita o artigo a, o termo consequente aqui não aceita o artigo a, logo este a aqui não haverá crase. Este a aqui é apenas a preposição exigida pelo verbo chegar. Entendeu? Não haverá crase aqui, porque Brasília não aceita o artigo a e tem que aceitar para que haja crase. E o último exemplo com o mesmo verbo, veja, chegou, ó. Eu digo, Telmo Gama chegou à cidade onde nasceu. O Telmo Gama também é outro internauta inteligente que escreve aí em minha página no YouTube. Além disso, ele tem uma página no YouTube ali em que ele toca teclado. Uma coisa linda, maravilhosa. Um teclado sinceramente lindo. Veja lá a página do Telmo Gama, em que ele ali toca várias músicas, né, por meio do teclado. Pois bem, eu digo assim, Telmo Gama chegou à cidade onde nasceu. Aqui está o a. Eu estou em dúvida se este a aqui é com crase ou não. O que devo fazer para dissipar essa dúvida? Eu tenho que olhar o termo antecedente, que vem antes, este aqui, vem antes do a, e tenho que olhar o termo consequente, que vem depois do a, cidade. Se isto aqui, o antecedente, exigir a preposição a, e este aqui, cidade, termo consequente, aceitar o artigo a, então aqui eu tenho um caso obrigatório de crase. Veremos. O verbo chegar, como já disse aqui, o verbo chegar exige a preposição a. Exige a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. Até aqui tudo bem, preposição. Veremos agora o termo consequente, cidade. Eu digo, a cidade
onde nasceu. Não posso dizer a cidade onde nasceu? A cidade é bela. Então você vê que a palavra cidade aceita o artigo a. Se a palavra aqui, cidade, aceita o artigo a, e o termo aqui antecedente exige a preposição a, então a mais a, crase. Então aqui é crase. Thelmo Gama chegou à cidade onde nasceu, com crase. Entendeu? Isto aí é apenas uma breve introdução à crase, né? Para que as pessoas consigam identificar casos de crase, né? E aí o jornalista do jornal, o jornalista aqui, infelizmente cometeu aí o erro de língua portuguesa, né? Que é um erro. Faltou aí a crase, ele esqueceu a crase. Portanto, aí mais um vídeo e vamos terminar aqui com o grande Elvis Presley cantando My Way. And now the end is near, so our face the fire can drink. My friend, I say eclipse, is take my kiss for amusement. I lips like the flu, I treble ditch, and I way and more, much more than this. I did you my way. Regrets I never feel. Muito obrigado.